Agora foi. Então, a congruência de arcos eu vou, como falei, elaborar através de um exemplo prático. Então, eu vou começar aqui ó, com 30 graus. Então, eu vou marcar 30 graus dentro desse primeiro ciclo trigonométrico. Então, a olho, né, mais ou menos, eu vou aqui posicionar 30 graus, 1/3 desse primeiro quadrante. Acho que mais ou menos aqui, ó. Então, aí eu tenho esse arco de 30 graus. Deixa eu afinar aqui. E aí eu tenho 30 graus. Assim, mais ou menos, ó, projetando aqui, né, depois mais 2 fatias. Então, mais ou menos isso, 30 graus. Ok. Agora eu vou fazer o arco de 390 graus. Como é que é o arco de 390 graus? Bom, ele vai sair daqui, do mesmo ponto da origem, e vou marcar 390. Então, venho para cá, vou pegar de novo numa linha mais espessa, e vou fazer aqui, ó. Eu tenho que rodar 390. Quando eu chego aqui em cima, eu andei 90. Quando eu completo meia volta, eu cheguei aqui a 180. Quando eu vou para o terceiro quarto da volta, eu tenho 270. Ao completar a volta, lembra que é 360. Então, eu tenho 360. Como eu quero 390, está faltando mais 30. Então, esse mais 30, ó, ele será subindo e vai cair no mesmo lugar do próprio 30. Então, o 390, ele cai na mesma posição do 30. A diferença é que ele dá uma volta sobreposta ao 30, né? Ele dá uma volta e mais 30. Então, isso aí é o 390. Então, eles param no mesmo lugar. Então, 390 e 30 são arcos côngruos. Então, tipo, o seno de 30 graus, por exemplo, peguei o seno aqui, é a mesma coisa que o seno de 390 e vice-versa. 750. Bom, 750, vou fazer aqui a mesma estratégia de marcação. Eu vou dar aqui, ó, uma volta completa. Eu já sei que uma volta completa é 360 graus. Como eu quero 750, eu consigo uma outra volta completa. A segunda volta completa, ela vai fechar para mim 720. Como eu quero 750, está faltando mais 30. Então, o 750, ele também se posiciona no mesmo lugar do 30. Então, aqui está o 750. Só que o 750 se refere a quê? A 2 voltas mais 30. Vou começar a organizar isso. Aqui eu tenho 0 voltas completas. Nenhuma volta completa, né? 0 voltas mais 30. Aqui eu tenho uma volta completa mais 30, para dar o 390. Aqui eu tenho 2 voltas completas e mais 30. Ok, Ju? De boa? Tamo junto, tamo junto. E eu vou para o próximo, que é 1110. Ah, senhor, tá chato isso aí, hein? Não, mas já vai terminar. Olha só aqui, ó. 1110. Se eu dou uma volta completa, eu tenho 360 graus. Tá faltando. Se eu dou uma segunda volta completa, eu tenho 720. Então, uma volta 360. Tá muito espesso isso aqui, só charopeia. Deixa eu colocar aqui mais... Vou colocar nessa cor aqui e vou diminuir. Olha só, aqui, ó, eu tenho 360, uma volta, a segunda volta 720, a terceira volta 1080, né? 3 vezes 160. Então, quando der 3 voltas, eu fiz 1080 graus. Como eu quero 1110, está faltando, adivinha quanto? 30. Então, significa que
o 1110 graus são 3 voltas e mais 30 de novo. Então, vai parar aqui, ó. Vai parar nessa posição, junto ao 30. E aqui eu tenho o 1110. Estão entendendo como é que é essa história? É como se eu estivesse rodando, ó. Eu de pé, eu rodando em torno do meu eixo. Eu estou olhando para vocês aqui, ó. Olhando para vocês. É como se fosse o meu zero. Se eu andar 30 graus no sentido anti-horário, sentido positivo, se eu andar 30 graus, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou andar 30 graus, vou ficar olhando aqui, ó. Vou ficar olhando para a lâmpada que está me iluminando. Estou olhando exatamente na mesma linha da lâmpada aqui, ó. Aqui, eu ando 30 graus, fico bem direcionado à lâmpada. Se eu der 390 graus, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta completa na cadeira, não vou fazer isso, tá? Nem tem como aqui. Mas seria tipo, eu dou uma volta completa, paro de frente para vocês de novo, eu tenho 360 graus, para 390 vou andar mais 30. Vou parar aonde? Na lâmpada de novo. Então é isso que está acontecendo. O lugar onde eu paro é o mesmo, só está mudando o número de voltas que eu estou dando. Então, esse 1110 graus aqui, ele é o resultado do quê? Ele é o resultado de 3 voltas mais 30 graus. E aí já dá para entender. Como tem 1470, vou fazer 1470 também. 1470 seria o quê? Bom, uma volta 360, deixa eu puxar aqui, ó. Uma volta é 360 graus, 2 voltas 720 graus, 3 voltas 1080 graus, 4 voltas é o dobro de 720, 1440. E 1440 para 1470, adivinha? Tá faltando 30 graus. Então eu vou dar 4 voltas, que vai fechar 1440, e dou mais 30 graus. Então aqui, ó, uma volta, mais uma, mais outra, dou 4 voltas e mais 30 graus. Eu vou parar, então, aqui na posição 1440 graus. Então, 1440 graus, deixa eu melhorar isso aqui que ficou muito feio. 1440 graus, ele decorre de 4 voltas completas e mais 30 graus. Então, todos esses arcos aí são côngruos entre si. O 30, o 390, o 750, o 1110 e 1470. Deles todos aí, qual tu acha que é o mais importante? O 1470, o 1110, o 750, o 390 ou o 30? O que tu acha que é o mais importante? 30? O 30, né? O 30. O 30 é o mais importante. O 30 deles côngruos aí, deixa eu colocar aqui numa outra cor. Esse 30 graus, ele é chamado de MDP. MDP é menor determinação positiva do arco. Menor determinação positiva. Também é chamado arco de primeira volta. Tá? O 30 é o arco de primeira volta. Por quê? Porque ele não chega a dar uma volta completa. Então, ele está dentro da primeira volta. Certo? Então, é isso que acontece. Então, o mais importante é um 30. Então, via de regra, o que eu faço? Quando eu tenho um arco grande que ultrapassa uma volta, eu verifico quantas voltas ele dá e reduzo, né? Ou eu busco a menor determinação positiva desse arco. Essa é a parada aí do exercício. Tá? Então, esse é um fundamento. E como é que eu consigo fazer isso? Eu divido por
360. Então, se eu quero encontrar a MDP, se eu quero encontrar a menor determinação positiva, o que que eu faço? Eu pego o arco, que eu quero converter a primeira volta, né? Eu pego o arco, divido por 360 e a MDP será o resto dessa divisão. Simples assim. Então, pego o arco, divido por 360 e pego o resto. Tranquilo? Então, isso são arcos côncavos, arcos que caem no mesmo lugar. A única coisa que fica de diferente é vamos dizer assim, o número de voltas sobrepostas. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Eu vou abrir uma lâmina em branco e vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma questão do Enem. Mas é uma questão que nunca caiu no Enem. Como isso poderia cair no Enem? Certo? Beleza. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui no 2, aqui dá 110 de... Aí. Deixa eu compartilhar. Olha só, deixa eu elaborar a questão aqui. Deixa eu botar aqui de outra cor. Seria assim, ó. Temos mais 4 minutos. Seu Antônio, durante a sua caminhada matinal, durante sua caminhada matinal, né, aquela história de caminhar na praça, né, para dar queimar aquela caloria. Então, durante sua caminhada matinal, percorre um arco deve ficar a mesma coisa, fica muito fácil. 2.500 e 2.560. Uhum. 66 vezes. 2.610. Percorre um arco de 2.610 graus em torno de uma praça, com raio, uma praça circular, né? Opa, praça circular, com raio igual a 100 metros. Que eu não sou bobo nem nada, né? Vou botar um número bem redondo aqui. O raio igual a 100 metros. Ponto. Pergunta. Eu não vou botar alternativas, tá? Vou botar direto a pergunta. Qual o percurso, qual a distância percorrida? Não sei se está certo usar distância aqui nesse caso. Qual a distância percorrida? Quanto ele percorre em volta da praça? Quantos quilômetros, quantos metros ele percorre? Qual a distância percorrida por seu Antônio? E aqui ainda dava para fazer uma relação, né, já que é Enem, com uma tabela, tipo,
tantos quilômetros, tantas calorias, e aí depois faz a conversão de quantas calorias ele gastou. Aí o Enem tem o seu jeitinho todo especial. Mas qual a distância percorrida? Isso que importa nesse caso. Beleza? Então, essa historinha aqui. O seu Antônio, então, durante a caminhada, ele faz um arco de 2.610 graus em torno de uma praça circular e o raio da praça 100 metros. Pergunta, então, qual a distância que ele percorre. Tipo assim, ó, aqui está a praça, ó, e o seu Antônio sai daqui e ele vai dar algumas voltas aqui, ó. Então, se ele der voltas redondas, eu calculo uma volta e multiplico pelo número de voltas. Pronto. Vai ter o percurso do Antônio. Então, vou pensar nisso, vou verificar se o número de voltas é um número inteiro. Então, vem para cá. Ó. Vou pegar, tem mais 26 segundos. Então, vou só armar aqui, ó, 2.610. E vou